Olá, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar aqui como que podemos instalar uma máquina Linux. No caso de hoje a gente escolheu o Alpine OS, que é um sistema operacional Linux bem enxuto, digamos assim, né? Num SX8, tá bom? Num laboratório que a gente fez aí, SX8. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que garantir na hora de que a gente vai criar uma máquina é a gente precisa que a gente tenha um data store, pelo menos, tá? Com espaço disponível, tá bom? Aqui eu já tenho dois criados, mas se você não tivesse, basta clicar aqui no New Data Store, você vai adicionar o disco no seu SX e criar um New Data Store. Outro requisito que a gente vai precisar também é de uma rede, na verdade, não só o port group, né? A rede como um virtual switch com um uplink, tá? O que significa isso? Significa que é um switch que tem conectividade com a rede externa e, consequentemente, uma máquina conectada nele consegue acessar a internet, tá? No caso aqui a gente vai usar essa VMport VM Network e o VM Switch vSwitch 0, tá? Esses são os pré-requisitos que a gente precisa para poder instalar a máquina. E então vamos criar essa máquina, né? A gente aqui vai criar uma máquina virtual, vou chamar ela aqui de VM Web 01, tá? Vai ser um Linux, a última versão do Alpine já está no kernel do Linux 6, então a gente vai colocar a versão 6 do Linux. A gente vai escolher um datastore que tem espaço disponível aqui, podemos ser esse datastore 02. A máquina, como eu disse, o Alpine é bem tranquilo, pessoal, a gente não precisa colocar muito não. Aí aqui, geralmente, como é um laboratório, a gente põe como um provision para não ocupar o disco já de imediato, né? Para a gente sempre ter um espacinho extra aí. Como eu disse, a gente vai conectar na rede VM Network, que é a rede que tem acesso externo. Aqui um detalhe importante, tá? A gente vai instalar através de uma ISO que está conectada no meu servidor, no meu SX, tá? Então, você poderia fazer um download de uma ISO para aquele datastore que você acabou de criar lá, tá? Então, a gente poderia fazer isso, tá? É... E aqui é isso. Um outro detalhe importante, no caso do Alpine, tá? O boot dele tem que ser como tipo BIOS, né? Tá? Não pode ser o FI, não, tá bom? Que são para sistemas operacionais mais modernos hoje, utiliza a maioria já suporta o FI. O Alpine, pelo menos essa versão que eu estou mostrando para vocês, não suporta, tá? Então é só isso que a gente vai precisar fazer, mais nada, o resto já está tudo o padrão é o suficiente, tá? Então vamos lá, finalizar. A máquina já foi criada. Você vai ver que um sistema operacional bem leve, né? Então a gente inicia a máquina aqui. Vamos abrir a console. Ele já está com a ISO conectada, né? Se você não tiver algum problema na ISO, confira aquela questão da BIOS, tá? Realmente ela que vai ser vai dar algum problema, tá? E o usuário inicial é root sem senha, que ele está no usuário para instalação, né? Então a gente vai digitar setup ao pai, tá bom? Aqui a gente vai escolher o teclado, né? Bom, tem um teclado, você tem acesso aí com as teclas, né? Aqui o hostname vai ser VM, esse aqui é o Web01, né? A gente vai iniciar essa interface de rede, tá? Aqui eu estou colocando um IP da minha rede externa, tá? Então o IP vai variar de acordo com o IP que você vai ter disponível aí. Se você tiver um DHCP rodando, você pode deixar em DHCP mesmo, tá? Aqui eu só pus isso para garantir que vai pegar esse IP aqui para ficar mais fácil para a gente, tá? Então esses valores aqui vão depender muito da sua rede local, tá bem? Então a gente tem a configuração de rede. O nome do domain a gente pode colocar lab.local, né? Vamos usar os DNS do Google mesmo, ou então pode usar um seu gateway com DNS, normalmente funciona também, né? Laboratórios, isso, DNS, é claro.
vamos deixar padrão, sem prox, não tem prox, podemos deixar também aqui o padrão. Ele vai buscar aqui os repositórios agora, que agora ele já vai precisar dos pacotes que estão disponíveis na internet. Tá? Aí, achou? Aperta espaço para ver o final da linha, né? Pode escolher o primeiro mesmo, tá? Então vamos criar o usuário, deixar instalar o OpenSSH mesmo. Vamos habilitar o login para root, tá? Só para facilitar também. Sem chave. Ah, aqui era importante, ó. Aqui a gente vai colocar o disco SDA, né? Para a gente instalar o sistema operacional. Tá? Para a gente poder manter o sistema operacional aí persistente. A gente vai escolher sys, tá? E com isso a gente vai instalar aí, ó. A gente está perguntando se desejamos deletar, apagar o disco, né? Sim. Então, e prontinho. Ele está montando aí, instalando o sistema operacional no SDA3 aí, né? Depois do boot a gente confere isso aí. Tá? Prontinho. Então, como eu disse, é bem rápido, né? Um processo bem rápido aí, gastou nem 5 minutos essa máquina. Tá? E a gente vai reiniciar aqui. Na hora de reiniciar é importante, pessoal, a gente desconectar a, o CD, né? Senão ele vai voltar para esse processo de instalação, né? Acabei esquecendo aqui, então está entrando na instalação de novo. Se ele entra na instalação, você conseguir fazer a tempo. Ele consegui tirar tempo aqui. Então já está com já tá até o nome da máquina certinho ali, né? Aqui eu já estou rodando ela direto do disco, né? Só conferir aqui, ó. Beleza, lá, o barra está montado aqui, né? Então a gente consegue, já tem um sistema operacional instalado no disco, tá? Então, por exemplo, aqui se a gente vier, vamos criar um arquivo aqui, ó. É, touch, test, snap, 01. A gente vai criar um snapshot aqui, né? Aí a gente tem um arquivo aqui, o teste snap 01, né? Então a gente vai criar aqui um snapshot dessa máquina aqui, ó. Tirar o snapshot, sem memória, teste 01. Tá? Só conferir que o snapshot foi tirado, com sucesso, tá? A máquina aqui. Aqui, ó, nas testes vai mostrar que foi tirado o snapshot com sucesso, né? É legal o snapshot, só para a gente entender, né? Ele tem aqui a parte do ver na máquina aqui, o Browse Stat Store, a gente consegue ver que foi criado os arquivos do snapshot aqui, ó, né? O principal aqui é o próprio arquivo do MDK aqui, que é o arquivo de disco, que é o arquivo que vai alterando, né? Então, você vê que está com 19 megas. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai conseguir fazer o snapshot, tá? Então é isso, assim, eu só mostrei a instalação da máquina mesmo, tá? Agora vamos mostrar aqui o restore, né? Do snapshot, vamos criar um arquivo diferente aqui, ó. Vamos criar o snapshot 2, tá? E esse aí não vai, a gente vai fazer o restore, então ele não vai existir na máquina, né? A gente vai fazer o restore aqui, snapshot, restore, snapshot, tá? Ele está fazendo o restore aqui. Esse aqui é né? A máquina está voltando desligada, né, que a gente pegou um sem memória, né? E vamos ver se fez o snapshot certinho lá. Ó. Aqui pra gente.
certinho a nossa máquina. Nossa máquina web 01 aí tá. E prontinho, tá vendo? Só temos o arquivo Snap 1, não temos os dois que a gente fez depois do Snapshot, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.